percepção mesmo, né? Então, nós, assim, que às vezes não estamos lá no dia a dia de quem está naquela empresa, a gente fala, poxa, saiu uma notícia, já caiu e já voltou, então quer dizer, qual que é o fundamento que está por trás disso, certo? Então a gente vê tantos cursos por aí falando de valuation, Excel, cálculo, um monte de número, aí chega lá, faz o valuation da empresa no Stock Option em Nova York, não sei o quê, aí acontece uma notícia, bum, aí perde bilhões de um dia para o outro. Como é que vocês explicam isso? Né? Como é que explica esse valuation? Né? E numa crise, ou numa notícia, ou numa mentira, ou num boato, né? Quais são os fundamentos que estão por trás da história, certo? Então, esses conceitos são muito importantes da gente pensar, né? E, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, certo? O que tem é história, é claro que tem fundamentos, né, por trás. Então, existe a parte objetiva da análise e a parte subjetiva, certo? Você tem a percepção do investidor e você tem o lucro, o fluxo de caixa, que a gente vai focar também, né? Mas você tem a percepção, certo? Só que a percepção não é todo mundo que entende a realidade, não é todo mundo que conhece aquele setor, né, também. Então, o bom investidor é aquele que conhece, né, aquele negócio. Então, às vezes, você é um investidor que está investindo só porque você tem dinheiro, mas você não sabe nada daquele negócio. Então, se você não sabe nada, você não tem noção. Então, hoje aquela ação está dando dinheiro, amanhã pode não dar nada, né? Então, isso daí é bem complexo, né, de analisar. Não é uma coisa simples. E cada negócio é diferente, né? Então, uma pessoa que vai abrir uma padaria e uma pessoa que vai estruturar um projeto de longo prazo, de infraestrutura, que são 30 anos, são realidades diferentes, né? Mas eles têm alguns pontos em comum, né? Então, por isso que eu fiquei pensando nesse curso, tentei sair um pouquinho da caixa da infraestrutura, claro que minha vida é muito isso, mas tentar trazer conceitos que também podem se aplicar a projetos que não sejam só disso, mesmo sabendo que os meus alunos sempre que acabam sendo dessa área, né? Então, um outro conceito que também é muito importante é que existem preconceitos e preconcepções que também distorcem o valor, sabe? Ninguém fala muito disso. Existem estatísticas em Wall Street, lá, né, em Nova York, que há 5 vezes mais recomendações de compra sugeridas pelos analistas de Wall Street do que recomendações de venda, né? Então, será que não tem uma preconcepção? Será que a análise é totalmente isenta? Será que eles são totalmente independentes? Como estão sendo feitas essas análises? Certo? Outro conceito que é importante, né, é que as finanças corporativas elas buscam sempre maximizar o valor da empresa, né? E o valor da empresa ele também está relacionado às decisões que a empresa toma. Então, o administrador financeiro é muito importante conhecer a modelagem como um todo, porque ela é o coração estratégico para que as decisões, conforme as decisões são tomadas, o valor dessa empresa aumenta ou diminui, certo? Então, por isso também que em algumas notícias verdadeiras, ou não, né, porque às vezes é boato, o valor pode cair sim, em função de uma notícia. Por quê? Porque muitas decisões erradas ou não podem ser tomadas. Então, por exemplo, alguma decisão
que o presidente da empresa X tomou, que o mercado encarou como uma decisão ruim para o futuro daquela empresa. Então, vai e já cai as ações, né? Então, a gente tem aí uma mistura, né, de fundamentos com questões que realmente impactam, né, o valor da empresa. E outro conceito importante é que a capacidade de geração de caixa ela está intimamente ligada à estratégia empresarial, certo? Então, aqui nós estamos falando, né, de uma questão estratégica da empresa, certo? Que é o coração de geração de valor de uma empresa, tá? Então, a importância de tomar decisões corretas no gerenciamento do caixa, ela faz total diferença, até mesmo para manter o rating de uma empresa, para garantir o pagamento de uma dívida, né? Tem um curso que eu dou, que alguns alunos daqui já fizeram, que é só sobre rating, né? E aqui aqui é só, eu estou falando as decisões, né? Então, algumas decisões são super importantes. Um outro conceito também que é importante é que o crescimento em si, ele não é suficiente para criar valor, tá? Você precisa ter o crescimento com valor adicionado, né? Porque ele é quanto que você gera de valor para o que você está investindo. Porque às vezes você está crescendo e você está tendo prejuízo. Então, não basta crescer, né? Tem que crescer com valor adicionado. Então, quando os analistas fazem as análises, não basta dizer, a receita está crescendo, o faturamento está crescendo. Isso não é suficiente, né, para dizer que a empresa está indo bem. Porque a empresa pode estar subindo o faturamento, só que o custo está subindo também e ela está gerando menos valor. Então, às vezes, ela pode até faturar menos e está gerando mais valor, crescendo menos. Então, tem que pensar o que ela está crescendo no quê? Quer dizer, qual produto que ela está investindo? Ela está investindo em produtos que têm margem maior? Ela está investindo em produtos que geram mais valor ou menos valor, né? Então, isso sim são questões importantes, né? Não simplesmente ver se está faturando, se está crescendo a receita. Então, existem conceitos que são dados por aí que não são os conceitos corretos, né? Então, não basta falar, mostrar aqueles gráficos que está crescendo a receita. Não, isso não é suficiente, tá? É muito além disso, o valor de uma empresa, sabe? E outra coisa que é um conceito importante, tá? É que o valor do mercado de uma empresa, ele não é só o que é o valor do que se espera baseado no histórico dela. Ele se reflete também o que é esperado do futuro, né, da projeção futura dela. E o grande desafio de quem modela é o que é esperado no projeto para o futuro. Então, como é que você vai projetar o futuro?